noite, igreja. Eu vou ler Romanos, capítulo 5, versículo 5. É a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Agora eu vou ler Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Amém. Salmos 39, 7. E eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. Salmos 5, 3. De manhã ouves a minha voz, quando o sol nasce. Eu faço a minha oração e espero a tua resposta. Tudo a ti, Jesus, entrego. Tudo deixarei, resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei, só por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a ti, Jesus, entrego. Oh, eu sinto teu amor transformar a minha vida e o meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a ti, Jesus, entrego. Quanto gozo, meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Olá, meus irmãos, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de cada um dos irmãos e irmãs.
Estamos completando mais um ano de vida da nossa amada igreja, 21 anos de história, 21 anos de esperança, 21 anos que a graça de nosso Senhor Jesus está sobre a vida de cada um dos irmãos. Eu gostaria de ler um texto para os irmãos, que se encontra no livro de Salmos, no capítulo 126. É um texto bem conhecido, que diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Nesses 21 anos da nossa história, cada um dos irmãos pode dizer: grandes coisas fez o Senhor por cada um de nós. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E o Jardim dos Estados pode confirmar que grandes coisas o Senhor tem feito pela Nona IPI. Hoje temos o prazer de ter uma pregação, uma mensagem de Deus para nossas vidas, do reverendo Jonas Furtado do Nascimento, um grande amigo, parente nosso, nosso primo, e que mora no nosso coração e no coração da Nona IPI. Que o Senhor possa nos abençoar e que essa palavra venha de encontro às nossas necessidades. Eu gostaria de estar orando com os irmãos. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, ó Deus, para prestar-lhe culto. Grandes coisas o Senhor tem feito em nossa vida. Grandes coisas o Senhor tem feito pela Nona IPI. E por isso estamos alegres. E por isso a nossa boca se enche de riso para comemorarmos mais um ano na graça de nosso Senhor Deus. Ó Deus, vem falar aos nossos corações através do reverendo Jonas, ó Pai. Abre os nossos mentes e os nossos corações para receber aquilo que o Senhor tem para falar conosco. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs da querida igreja, a Nona IPI de Londrina, a IPI Jardim dos Estados, quero agradecer a Deus pelo privilégio de me dirigir aos irmãos e irmãs nesta oportunidade, agradecer o convite honroso feito a mim pelo pastor Jarbas, pelo conselho. Queria louvar a Deus, 22 anos, louvado seja o nome do Senhor. Quero compartilhar a palavra de Deus e queria tomar a história que se encontra em 2 Samuel, capítulo 9, versículos de 1 a 13, onde lemos: um dia perguntou Davi: será que resta alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade, da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se e prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: aqui estou às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você comerá sempre à minha mesa. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é esse seu servo para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a casa dele, eu dei ao neto de seu senhor. Você, seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo que o rei, meu senhor, ordena a este seu servo. E assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete.
Mefibosete morava em Jerusalém, porque comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Quero falar sobre essa história. Eu a chamo de O Favor de Deus, uma história, uma linda história da graça. Neste tempo também da Reforma, o mês da Reforma, queremos falar desta dimensão do Evangelho, a graça de Deus. Conta-se uma história que eu achei interessante sobre Fiorello LaGuardia. LaGuardia foi prefeito de Nova York por 3 mandatos no início do século passado. E conta-se que numa das suas ações popular, ele era assim muito ligado ao povo, ele foi para uma região pobre e lá ele destituiu alguém que estava julgando causas e ficou no lugar daquele que julgava ali. E veio uma senhora que tinha sido acusada por um comerciante de ter se apropriado, de ter roubado um pão. E então ela confessou que havia feito isto porque os seus netos estavam passando fome. E então Fiorello disse que era preciso condená-la, que ela merecia condenação. E então, ao mesmo tempo que ele a condenava, ele tirou do bolso a quantia necessária para que ela pagasse a sua fiança. E ele fez mais, ele multou todos que estavam presentes naquele tribunal em 50 centavos de dólares. E por isso aquela mulher saiu dali com uma quantia em mãos, além da sua liberdade. E ele então declarou naquela oportunidade: vou multar todos nesse tribunal em 50 centavos por viverem numa cidade onde uma pessoa tem de roubar pão para que os seus netos tenham o que comer. Esta é a própria essência da graça de Deus. A graça reconhece a nossa condição miserável, paga a nossa dívida e nos dá mais do que alguns de nós, ou mais do que alguma vez poderíamos ter imaginado. Esta é a passagem sobre Davi e Mefibosete. E nós vemos aqui, em primeiro lugar, o alcance da graça. A graça vai nos buscar lá na nossa condição, onde não tínhamos nada e merecíamos condenação. O texto começa dizendo: um dia. A graça surpreende. Um dia Davi está no seu reinado, ele está ali e ele pensa neste dia. Será que, ele pergunta para si mesmo, será que ainda tem alguém da casa de Saul para que eu possa usar de bondade? Bondade é uma palavra muito importante neste texto. Ela aparece em vários lugares. No primeiro versículo diz, para que eu use de bondade para com ele. No versículo 3 diz, da família de Saul, para que eu use de bondade, da bondade de Deus para com ele. Novamente, mais à frente, ele diz, não tenha medo, porque serei bondoso para com você por causa de Jonatas. O alcance da graça. Bondade aqui é a palavra recede, esta palavra é uma bondade estendida, é a misericórdia, é a graça de Deus, é a graça que nos alcança e nos resgata. Davi era o rei que desejava estender a graça de Deus. A gente sabe que naquele contexto os reis, eles quando assumiam, tinham até a prerrogativa de destruírem o que tinha de memória do seu antepassado. Quem sabe Davi podia até pensar que ele tinha que eliminar todos da casa de Saul, porque significaria uma ameaça para o seu reinado. Mas Davi, ele pensa que, diferente dos monarcas daquele tempo, ele pensa na sua amizade com Jonatas, daquilo que Deus tinha feito nas suas vidas, dos compromissos que eles tinham assumido um para o outro. Este é o pacto da graça. Deus estende sua graça a cada um de nós, queridos e queridas. Deus estende a sua graça aos descendentes de Adão. Nós não merecíamos a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia. Merecemos julgamento, condenação e inferno, diz a palavra de Deus. No entanto, Deus estende a sua maravilhosa graça.
por causa de Jesus. Davi não estava à procura de pessoas qualificadas. Interessante. Existe alguém da casa de Saul. Poderia ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa que fosse da família de Saul era um candidato à graça do rei Davi. Qualquer pessoa nesta terra, qualquer pessoa neste mundo é alvo da graça de Deus. Onde estava Mefibosete quando Davi o encontrou? Tanto a casa como o local onde ele se encontrava descrevem o estado de Mefibosete. Diz que ele estava na casa de Maquir, que significa vendido. E ele estava num local chamado Lodebar, que significa sem pasto, sem perspectiva, sem um lugar onde não há condições de sobreviver, ao menos um lugar onde não há como progredir, um lugar improdutivo. Esta é a nossa condição, este é o nosso lugar, esta é a nossa condição sem Cristo, sem a presença de Deus, sem a presença da graça. E o estado então de Mefibosete ele era um filho da realeza, ele era um príncipe, mas ele havia se machucado desde criança, incapaz de procurar ou de chegar ao rei. A propósito, o seu nome, numa perspectiva, numa leitura, significa vergonhoso, aquele em quem há vergonha. Ele está neste estado, como todos nós estamos sem a graça, antes de a graça nos alcançar. A graça é estendida a todos. E a resposta da graça é perguntar onde ele está. Existe alguém? Onde ele está? Adão, onde está? Deus sempre vai em procura do ser humano. Deus sempre está perguntando pelo ser humano, porque a sua graça tem um alcance extraordinário. Ele quer ir lá onde nós estamos, onde está qualquer pessoa, porque qualquer pessoa, escutem, qualquer pessoa é alvo da graça de Deus. A graça é estendida a todos. Se não fosse pela graça de Deus em Jesus Cristo, nenhum filho de Adão sobreviveria. Mas todos estariam perdidos nos seus pecados e iriam para o inferno, para a eternidade sem Deus, separado de Deus. Mas a graça de Deus nos resgata a esta condição. Este é o alcance da graça. Nós temos, em segundo lugar, o abraço da graça. É extraordinário esse momento quando eles buscam Mefibosete e o trazem à presença de Davi. Davi primeiro diz para ele e o chama pelo nome, Mefibosete. Davi o resgata a esta condição de ser humano, reconhecido, incluído. Não se fala tanto em inclusão hoje. A graça de Deus é totalmente inclusiva. Há um desafio aqui. Por um momento, coloque-se no lugar de Mefibosete. Será que Davi iria buscá-lo um dia? Quem sabe dias e dias ele passou nesta condição em Lodebar. E neste lugar, talvez algum dia ele pudesse imaginar, será que o rei vem? Mas será que o rei vem para me destruir? Será que Davi iria buscá-lo? Então um dia ele ouve som de cavalos, carruagens lá fora, é o exército do rei. Será que ele fica com medo desta condição? Quando chega, percebe que nada é como ele tinha imaginado. Mefibosete entrou na presença da graça. Quando ele chega na presença de Davi, ele ouve chamar pelo seu nome. Depois, a cereja do bolo. Davi promete dar a Mefibosete um lugar à sua mesa. A mesa do rei, a mesa do bom pastor, a mesa de Jesus. Este é o abraço da graça, queridos. Você tem sido abraçado pela graça? Você tem abraçado a graça de Deus? Venha Jesus. Ele é o rei que estende a sua graça, que estende o seu abraço para cada um de nós. A graça de Deus.
A graça de Deus, em terceiro lugar, é abrangente. A gente vê aqui quando Mefibosete veio ter com Davi, ele não teve o que merecia. Ele, quem sabe, merecia, e Davi poderia usar essa prerrogativa de, inclusive, eliminá-lo. Nós estávamos nessa condição. Nós não tivemos da parte de Deus o que merecíamos. Nós merecíamos a morte. Nós merecíamos a condenação. Mas a graça ela nos deu vida. A graça é a maneira como o Senhor nos acolhe. A graça de Deus é abrangente. Ela vai além, ela supera realmente os nossos pecados. A palavra diz, onde foi grande o pecado, foi muito maior a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Superabundante graça. Recebeu a graça, e a graça vai além. A graça proporcionou um futuro para Mefibosete. Nós temos aqui essas colocações. No versículo 9 diz que ele chamou Ziba e diz: tudo que pertencia a Saul agora pertence a Mefibosete, o neto de Saul. Aqui nós temos esta resposta. Em Lodebar, Mefibosete não tinha nada. Ele era pobre, ele era um pária, era um fugitivo, ele não tinha esperança nem perspectiva para o seu futuro. Mas quando conheceu a graça, tudo mudou. Todas as suas necessidades atuais foram satisfeitas, o seu futuro foi assegurado. A graça deu a Mefibosete algo que ele nunca poderia ter tido em Lodebar. A graça lhe deu um futuro. Queridos, a graça dá um futuro a nós. A graça dá um lugar na casa de Deus. A graça nos dá um lugar no coração do Pai. O encontro desse homem com a graça afetou a sua família também. Diz a palavra de Deus no versículo de número 12, Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. E aí a gente tem no versículo 12, Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa com Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete foi abençoado. Esta é a verdade que todos experimentam quando experimentam a graça salvadora de Deus. Quando um pecador responde ao chamado da graça e é salvo, esse pecador imediatamente é adotado na família de Deus. E isto é muito mais do que qualquer recompensa terrena. Lugar e lugares à mesa do rei. A graça tomou Mefibosete, que nessa condição era um Zé Ninguém, do nada, e fez dele um filho do rei. Mefibosete sabia que ele era apenas um pecador, um Zé Ninguém, mas quando se sentou à mesa, e ele era como qualquer outra pessoa. Esse é o poder da graça. Alguém disse que esta graça de Deus em Mefibosete o tomou dessa condição e o colocou numa posição honrosa. Talvez a condição dele permaneceu a mesma. Diz a palavra que ele permaneceu com essa condição de limitação física que ele tinha, mas a graça o colocou na posição de ter um lugar à mesa do rei. Queridos, graças a Deus pela graça. Graças a Deus pelo seu amor salvador. Não admira que se chama maravilhosa graça, incrível a graça de Deus. Um pregador chamou este texto e uma mensagem nesse texto com o título: Você não pertence a Lodebar. Nós não pertencemos a Lodebar se estamos em Cristo. Se estamos em Cristo, nós temos realmente a bênção de estar à mesa do nosso Senhor, nesta condição de estarmos na mesa posta pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O favor de Deus, uma história da graça, é o que nós temos aqui. A graça que nos alcança, a graça que nos abraça, a graça que é abrangente. Que o Senhor continue sobre a vida desta igreja, dos irmãos e das irmãs. Que a graça do Senhor seja realmente a maneira do Senhor tratar a sua vida, o seu lar e a vida de cada um dos queridos e queridas.
Amém, Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez nossa gratidão pelo privilégio de estar com os irmãos nesta oportunidade. Vamos orar para que o Senhor continue nos abençoando, abençoe a você e a sua casa e abençoe a querida Igreja IPI Jardim dos Estados. Oremos. Pai, louvado, exaltado seja o teu nome. Glórias e honras sejam dadas a ti somente, Senhor. Majestoso é o Senhor, glorioso tu és, ó Pai. Louvamos-te também porque tu és um Deus e Pai amoroso, cuja graça do Senhor nos alcança de maneira maravilhosa em Jesus. E Jesus, entronizado como Rei, nos convida a viver à sua mesa, a comer e a nos deliciar com os banquetes do Rei e Senhor Jesus, com os valores do teu reino. Pai, a começar aqui e, ó Deus, se estendendo por toda a eternidade. Glórias e honras sejam dadas ao teu nome, Pai. Esta também é a mensagem que a Igreja do Senhor prega, e nós queremos te dar graças pela vida da Igreja, Senhor, que prega o Evangelho, Pai, nesta região da cidade de Londrina. Oramos, ó Deus, gratos pelos 22 anos como igreja organizada, Pai, e queremos que o Senhor continue a abençoar, ó Deus, continue a dar as condições para que, ó Deus, a igreja, ó Pai, constituída dessas famílias, destes irmãos e irmãs, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, continue firme, proclamando Cristo, o Senhor, e, ó Deus, proclamando a sua graça que salva, que alcança a todos aqueles, ó Deus, que entendem o convite da graça. Oramos, ó Deus, pela bênção do Senhor sobre a vida da igreja, sua liderança, pastor, presbíteros, ó Deus, presbíteras, diáconos, diaconisas, sobre cada membro, ó Pai, que compõe esse corpo de Cristo. Oramos, ó Deus, por tuas bênçãos constantemente, ó Pai, na vida desta igreja, que ela possa se expandir, ó Pai, expandindo, ó Deus, proclamando os valores do teu reino. Oramos, ó Deus, também para que a igreja possa superar, ó Deus, como todos nós, todo o contexto, ó Pai, em nível de Brasil e nível mundial, Senhor, possamos superar esse tempo de crise, esta pandemia, e possamos, ó Deus, colher do Senhor o melhor, porque do Senhor vem sempre o melhor, Senhor. Nós te oramos abençoando o teu povo em nome do Senhor Jesus. E queridos, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o amor de um Pai cuidadoso, e as misericórdias ternas e bondosas do Deus Espírito Santo sejam com vocês e com vocês permaneçam hoje e para todo o sempre. Amém. Amém, Senhor Jesus.